11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, desta segunda-feira, dia 1º de maio de 2023. Esse é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Começa a valer hoje o novo salário mínimo. O aumento é de R$ 18. Inclusão dos pequenos negócios no mundo digital é tema de debate do Sebrae Paraná. E ainda vamos conhecer a melhor cachaça branca do Brasil. Produzida em pequena escala, a bebida vem do Centro-Oeste. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Está valendo, a partir de hoje, o salário mínimo de R$ 1.320 para trabalhadores da ativa, pensionistas e aposentados. O novo valor foi anunciado neste domingo, véspera do Dia do Trabalhador, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até então, o piso nacional estava em R$ 1.302. O presidente também anunciou que vai enviar ao Congresso um projeto de lei para tornar obrigatório o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Lula ainda se comprometeu a aprovar até 2026 a isenção do imposto de renda para quem ganha no máximo R$ 5.000. Uma das normas mais conhecidas e antigas do Brasil, a Consolidação das Leis do Trabalho, completa 80 anos hoje, Dia do Trabalhador. A chamada CLT garante aos trabalhadores uma série de direitos, como jornada diária máxima de 8 horas, descanso semanal remunerado e férias. A norma foi assinada pelo presidente Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943. Um dos objetivos era atrair mão de obra do campo para a cidade e, assim, abastecer as primeiras fábricas. Com o tempo, outros direitos foram adicionados à consolidação das leis do trabalho, como, por exemplo, o 13º salário e o FGTS. Já a reforma trabalhista de 2017 provocou grandes mudanças, como o trabalho intermitente e a extinção da contribuição sindical obrigatória. E ainda em 2017, poucos meses antes da reforma trabalhista, foi aprovada a lei da terceirização, que permite que todas as atividades de uma empresa sejam terceirizadas, inclusive a atividade principal. Bom, a inserção do mundo digital foi o ponto de partida para lideranças discutirem o futuro dos pequenos negócios. O encontro foi na sede do Sebrae, no Paraná. O espaço foi aberto em Curitiba para as boas energias e brincar ao acompanhar os painéis, dar risadas, faz também parte deste treinamento. Afinal de contas, o bom humor, que provoca a criatividade, a felicidade durante o trabalho, também são caminhos que podem nos levar ao sucesso. E o presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, foi logo deixando recado aos participantes. Eu estou aqui para dizer para vocês que vocês não são pequenos. Vocês somos os grandes desse país. A declaração é o resumo de uma realidade. Hoje, micro e pequenos empreendedores são responsáveis pela geração de 72% dos empregos no país, segundo o Sebrae, e correspondem a mais de 90% das empresas brasileiras. É um país pronto para novos negócios, terreno fértil aos pequenos e micro do setor. Aproximadamente 300 dessas lideranças vieram de várias cidades para participar do 15º Encontro Sul-Sudeste das Micro e Pequenas Empresas. Em discussão e como tema principal, o mundo digital e o crescimento do seu negócio. A capacitação é um dos conceitos fundamentais dos quais o Sebrae historicamente tem desenvolvido nos seus 50 anos. Não só a capacitação, garantir a ele um processo de gestão, garantir o acesso ao crédito com segurança e, como disse, cada vez mais impulsionar a cultura empreendedora que hoje já reúne 60% do sonho do povo brasileiro, que é ser pequeno empreendedor. O presidente nacional do Sebrae falou também sobre as prioridades aos pequenos e microempreendedores e reforçou as críticas às altas taxas de juros no país, que viram entraves, muitas vezes, a quem planeja a formalização no mundo dos negócios. A redução da taxa de juros do Selic é uma luta
não só do SEBRAE, não só do governo federal, tem que ser uma luta de todos aqueles micro e pequenos empreendedores que protagonizam a economia do Brasil em todos os cantinhos do nosso país. Em um dos painéis do encontro, o diretor técnico do SEBRAE, Bruno Quick, lembrou dos desafios e dificuldades ao setor durante a chegada e o avanço da pandemia. Nós identificamos 39 setores, ontem a gente mostrou isso lá na audiência, né? Até vale a pena mostrar, eu nem trouxe, que é o César, que é a estrela aqui hoje, a gente foi ver o que estava acontecendo, como é que impactou cada setor. Entre as metas em Curitiba estavam o fortalecimento do associativismo, a partir da ampliação de relacionamentos entre micro e pequenas empresas e da troca de experiências, a sensibilização de setores sobre associativismo e debater políticas de tecnologia e inovação como apoio e fortalecimento dos pequenos negócios. O setor das micro e pequenas empresas é responsável hoje por aproximadamente 30% do PIB brasileiro, de acordo com o SEBRAE. Corre para o crescimento, corre para o futuro. No encontro em Curitiba, não apenas o crescimento a partir do mundo digital esteve entre os assuntos discutidos. O fortalecimento das lideranças femininas nas empresas também esteve nos painéis apresentados na capital paranaense. Foi o assunto trazido pela Adriana Cordeiro, que se preocupou em tratar sobre o protagonismo da mulher empreendedora. Há uma pesquisa recente da Confederação Nacional dos Lojistas que diz que mais de 50% das mulheres que empreendem é por necessidade. E muito a gente viu agora na pandemia que mulheres acabaram perdendo o marido, acabaram tendo que se reinventar no mercado de trabalho, encontraram no empreendedorismo uma forma de manter a sua subsistência, de manter sua família, seus filhos. Então a gente entende que empreender é uma filosofia de vida, que as mulheres conseguem com isso ter mais autonomia e conquistar todos os seus sonhos e objetivos. Diante dessas lideranças, em cada região e setor onde atuam, está uma estrada e muitos desafios. A capacitação pelos caminhos digitais, definitivamente, com o olhar disciplinado do empresário, vai levá-los ao crescimento e ao sucesso. Muitas vezes o pequeno empreendedor não consegue ter essa visão, né? A visão das ferramentas existentes, das plataformas existentes, para que ele esteja nessa plataforma global, na vitrine global, que é a partir da internet, né? E todos esses instrumentos existentes. Mas qual é a dificuldade que ele tem? Às vezes o desconhecimento em relação a uma tecnologia, e a Conamp fomenta a disseminação de novas tecnologias para prepará-lo, né? Pois é, essa discussão no encontro em Curitiba mostra também que foi-se o tempo, né, das planilhas na gestão dos negócios. Hoje, independente do porte ou da área de atuação das empresas, os processos todos dependem de tecnologia. A transformação digital facilita as operações e a tomada de decisões também, tornando os negócios mais competitivos. Vamos falar sobre esse movimento? Está aqui comigo o André Spínola, analista do SEBRAE Nacional. André, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem e você? Tudo bem. É um movimento mesmo, né, André? Que não tem volta, felizmente, mas é preciso ter mesmo esta visão de que para se colocar, se manter no mercado, é mais do que ter um produto ou um serviço bem apresentado, né? É preciso incorporar a tecnologia, né, André? É isso. A gente fala muito em gestão eficaz, Sebastião. Você ser eficiente no que você faz cada vez mais e sempre, continuamente. E a tecnologia, se a gente fosse resumir, tecnologia não é software, não é um equipamento novo. Tecnologia é você conseguir fazer as coisas de uma forma mais eficiente, mais consistente, que você conseguir usar o seu tempo de forma melhor, você conseguir ter informações muito mais qualificadas para você tomar a decisão na sua empresa. Então, isso que você falou aí, planilha, papel, principalmente, ainda tem muitas empresas, tem uma pesquisa recente que fala que quase 30% das empresas ainda fazem uma gestão financeira com base em papel, por incrível que pareça, caderninho e anotações. Então, quando você usa a tecnologia para te ajudar nesse processo, você ganha competitividade, você ganha consistência e você ganha muito mais autoridade e força para poder tomar as melhores decisões da sua empresa, financeiras, mercado, gestão de pessoas, crédito, isso que a matéria falou aí ilustra bem o que a gente está conversando aqui. E não é um bicho de 7 cabeças, né, André? É acessível para todo mundo. Você falou, a gente tem programas que podem ser usados para facilitar processos também. E tem a relação, a gente consegue, como eu digo, mensurar a relação entre competitividade e tecnologia. Estamos cada vez mais competitivos em números mesmo, né, André?
É só a gente comparar a nossa vida pessoal, Sebastião. A gente, no nosso dia a dia, no nosso CPF, que a gente fala, a gente usa aplicativo para transporte, a gente usa banco digital, a gente usa redes sociais para relacionamento, para capacitação, a gente faz cursos online. E isso, de um pouco mais devagar, mas de uma forma consistente, vai migrando para as empresas. Então, é importante que o empreendedor entenda que a tecnologia, quanto mais ele usar e de forma mais consciente e eficiente, melhor para ele, mais competitivo ele vai ser. Então, assim, é isso que a gente fala na transformação digital. A transformação digital não tem uma linha de chegada. Ela é uma jornada, ela não tem fim. O que importa ali é você ter a consistência e você conseguir incorporar a tecnologia no seu processo diário, igual a gente faz na vida pessoal da gente. Então, hoje, a gente, praticamente, tudo que a gente precisa, a gente tem um celular na mão, tendo um computador na frente, a gente procura e a gente resolve. Na empresa, isso ainda não acontece desse jeito, mas cada vez mais acontece. É importante que o empresário que queira se diferenciar e queira tomar para si as maiores vantagens que a transformação digital traz, faça isso o mais rápido possível, de forma mais acelerada possível. Ótimo. A gente tem muita informação, vai discutir muito esse assunto aqui ainda, da importância também. Mas por hoje é isso. André Spínola, analista do Sebrae, neste feriado, conversando com a gente. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Valeu, Sebastião. Obrigado. Bom dia a todos aí. Seguimos por aqui, olha. A partir de segunda-feira, o Rio de Janeiro recebe o evento de tecnologia e inovação Web Summit 2023. As organizações esperam um público de 20 mil pessoas por dia. E a Prefeitura estima um impacto direto de 1 bilhão e 200 milhões de reais na economia da cidade. Esta é a 6ª edição da versão brasileira do Web Summit. São aguardadas 700 startups, investidores e empreendedores do Brasil e do mundo. O evento vai até o dia 4 de maio, no pavilhão do Rio Centro. E no próximo bloco, um bate-papo sobre Código de Defesa do Empreendedor, que aguarda análise no Senado Federal. Nós voltamos já já. Onze e 44, agora pelo horário de Brasília, nós estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Aprovado na Câmara dos Deputados, o Código de Defesa do Empreendedor aguarda ainda análise do Senado. O projeto prevê, entre outras questões, direitos e deveres para os empreendedores no exercício das atividades econômicas. Para falar sobre o andamento da discussão e a importância das medidas previstas no Código para os empreendedores, eu recebo Ana Paula Locoselli, a assessora jurídica da FEComércio SP. Oi, Ana, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Sebastião, tudo bem? Ótimo, que bom tê-la aqui conosco de novo. Ana, em que pé está o projeto? O projeto ele foi aprovado na Câmara, agora foi para o Senado, né? O que a FEComércio está trabalhando? Na verdade, esse projeto ele é um aperfeiçoamento da Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade Econômica é de 2019, havia algumas lacunas que precisavam ser preenchidas. Então, essa proposta ela veio aperfeiçoar a Lei de Liberdade Econômica para melhorar o ambiente de negócio para o empresário, facilitar a vida dele nesse dia a dia de burocracia que a gente sabe que é bem complicado, né? Quais pontos mais importantes você destacaria? A FEComércio ela destaca alguns pontos importantes, por exemplo, a questão da fiscalização, né? Hoje a gente tem uma fiscalização que ela é basicamente punitiva. Os fiscais de todas as esferas que a gente pode falar, né? Na área do consumidor, na área trabalhista, na área do Inmetro, qualquer fiscalização que é feita, né, em um estabelecimento comercial, ela chega, ela verifica qualquer irregularidade e ela acaba já multando o empreendedor. O que a alteração legislativa ela propõe é que a primeira fiscalização, se não ocorrer, por exemplo, algum problema muito grave, óbvio, que seja orientador. Então, o fiscal ele orienta o empresário, que às vezes ele pratica uma irregularidade, mas são tantas as regras que a gente tem também, né, leis no nosso país, que às vezes ele pratica uma irregularidade que ele nem tinha conhecimento, e aí ele pode ter o tempo, o prazo lá fixado pelo fiscal, para ele regularizar a atividade dele. Então,
Isso é importante, porque às vezes alguma multa, dependendo do porte do empreendimento, acaba prejudicando muito aquele empresário. E ele também não fez de má fé. Então, essa é outro princípio do que está no Código de Defesa do Empreendedor, é o princípio da boa-fé do empresário. Então, o fiscal ele tem que olhar a atividade empresarial, que aquele empresário ele fez aquilo, mas não tinha má-fé, não tinha o intuito de prejudicar ninguém. Então, todo esse arcabouço legal é importante para o empreendedor ter conhecimento e utilizá-lo no seu dia a dia. Da forma como está hoje, Ana, onera muito? Quanto pesa isso, até juridicamente, para o empreendedor? A fiscalização que a gente tem hoje. Existem multas muito altas. Dependendo do porte da empresa, as multas elas vão até sobre faturamento. Tem multas de consumidor aí que a gente vê para empreendimentos grandes que são de milhões. Então, isso é muito prejudicial para a atividade econômica mesmo. Então, essa questão da fiscalização orientadora é uma mudança até que a gente olha por o papel do Estado, como ele trabalha como junto com o empresário, né? Não contra o empresário, porque eu acho que as atividades elas têm que se complementar, né? Então, um auxiliando o outro é o importante para que a atividade econômica ela cresça. Então, isso é bem importante para todos os empresários. Agora, Ana, eu lembro que eu acho que em julho do ano passado a gente já discutiu aqui de novo o código. Por que esse embate vai tão longe? Quando que a gente vai ter um resultado? Voltando lá àquela questão de como está o projeto, mas em termos de soluções mesmo, como é que você vê, como é que a FEComércio vê? Na verdade, o que acontece? A gente está falando do ano passado a gente falou sobre o Código de Defesa do Consumidor estadual. O que a gente vê? A gente tem esse que agora a gente está conversando, que é o nível federal, o estadual, e também a gente tem acompanhado alguns municípios que precisam também aprovar uma legislação nesse sentido. O que significa? Porque cada ente público ele tem a sua autonomia, né, nas 3 esferas. Então, isso tem que ser levado para o funcionalismo público para que cada um, né, a gente tem os usos e costumes dessa questão burocrática em todas as esferas. Então, isso tem que ser incorporado em todas as esferas, em todos os âmbitos, para que efetivamente a atividade empresarial seja simplificada, porque hoje a gente ainda vê que, muito embora haja a lei de liberdade econômica, em muitos municípios, por exemplo, ainda existe a exigência de alvará para atividade de baixo risco, e isso daí já é superado a nível federal. Então, mas só que se o município ele também não legislou sobre isso, acaba dificultando a atividade empresarial. Então, a gente observa que alguns municípios e alguns estados já evoluíram bastante em relação ao Código de Defesa do Empreendedor e outros precisam ainda evoluir bastante. Então, a FEComércio também tem participado de vários debates em relação a isso, porque nós vemos que isso daí é usos e costumes, e aí tem que ser a lei de liberdade econômica é nova, de 2019, ela faz 4 anos em setembro desse ano. Então, ela tem que ser incorporada em todos os entes públicos para efetivamente ter uma melhoria do ambiente de negócio ao empreendedor. Tá certo. E São Paulo já é um bom exemplo também, né, Ana? Quem sabe também trazer essa discussão de São Paulo para a lei federal, né, para a questão nacional. Ana Paula Locoselli, assessora jurídica FEComércio SP, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Bom feriado para você. Bom feriado. E a gente também tem que destacar, né, que hoje é o dia do trabalho, a gente destaca que o empreendedor aqui ele é um grande trabalhador, né? Porque para manter uma atividade econômica e dentro dessa nossa burocracia é bem importante também esse dia parabenizar os empreendedores por essa data. Também. Ótimo, que emprega muita gente também. É isso aí, Ana. Obrigado, viu? Até mais. Olha, artesãos e manualistas da cidade de São Paulo interessados em expor e vender produtos na Avenida Paulista têm até hoje para se inscrever no programa Mãos e Mentes Paulistanas, da Prefeitura. Os 40 profissionais selecionados vão poder ocupar o espaço localizado no Shopping Center 3, que fica na Paulista, entre os dias 25 de maio e 24 de agosto. A oportunidade vale para microempreendedores individuais e tem como objetivo promover a geração de renda a partir de ações em grandes centros de comercialização. Bom, outros detalhes no endereço que você vê aqui na sua tela.
E o IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, com sede em Brasília e em São Paulo, completou 25 anos de atividade. Para comemorar, serão promovidos seminários, eventos e palestras com participação de renomados nomes do direito. As atividades serão realizadas ao longo do ano, com especialistas nos cenários nacional e internacional. O Instituto é fruto da iniciativa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, do subprocurador Paulo Gustavo Gonet Branco e do ex-procurador da República, Inocêncio Mártires Coelho. Uma bebida tipicamente brasileira, feita a partir da cana-de-açúcar, tem papel importante na economia do Brasil. Eu estou falando da cachaça, que surgiu em 1532 em São Vicente, no estado de São Paulo. Com o tempo ficou tão popular que chegou a ter venda proibida pela coroa portuguesa em função da queda nas vendas do vinho. E aí, quase 500 anos depois, a bebida ainda é sucesso. E é uma aposta de muitos empreendedores. Gente como Cid Faria, natural de Minas Gerais, mas morador de Brasília, que em 2018 começou a própria produção da cachaça. Investiu em conhecimento e hoje carrega o título de dono da melhor cachaça branca do Brasil, entregue pela Confederação Nacional da Agricultura. Fui para Brasília há uns 22 anos atrás e depois de um tempo a gente comprou uma roça. Nessa roça a gente começou a perceber que tinha alguma coisa para pelo menos tentar manter a roça. A gente mexeu com gado um tempinho, não deu certo, depois fomos para tilápia, também não deu certo. E um belo dia eu estava lá, estava tomando uma, como bom mineiro, apreciador de cachaça. Tomando uma, eu falei, ué, gente, eu gosto tanto desse trem, por que eu não faço cachaça? Comecei a pesquisar, principalmente o processo de legalização do alambique. Paralelo a isso, a gente foi pesquisando barris, pesquisando madeiras, pesquisando formas de cultivo de cana, e até chegar no formato que a gente está hoje. E foi atento aos detalhes que o Cid conseguiu transformar o sonho de ser destaque no mercado em realidade. A empolgação com a produção da bebida não é à toa. Só no ano passado, o Brasil exportou mais de 20 milhões de dólares da bebida, o melhor número da série histórica que começou em 1997. Daí a prova que esse é um bom negócio. Aguardente de cana, caninha ou cachaça mostram que a produção nacional é de aproximadamente 1,3 bilhão de litros por ano, sendo que 75% são de fabricação industrial e 25% artesanais. Nesse meio, o Brasil é destaque. 4 cachaças do Distrito Federal estão entre as 250 melhores do Brasil. Entre elas, a Remedim. Com os prêmios e a alta da cachaça no mercado, o produtor se prepara para aumentar a fabricação e as vendas. A gente não esperava, porque a gente não apostava muito nessa cachaça. E quando a gente ganhou o primeiro prêmio, o primeiro lugar foi uma surpresa absurda. Mas a gente continua com a ideia de ser uma produção artesanal. O que eu quero dizer com isso? A gente não quer uma produção de 50 mil litros ano, muito longe disso. A gente quer parar nos 10 mil litros, ou no máximo, de produção por ano. Hoje a gente está entre 4 e 5. Então, a ideia é manter a produção artesanal. Muito bem, assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias você acompanha na edição das 7h30 da noite. E hoje eu espero você um pouco mais tarde então. Mais uma ótima tarde para você, de qualquer forma, ótimos negócios e até mais.